Às vezes, amados irmãos, nós achamos que está difícil. E muitas vezes nós achamos que não tem saída. Mas eu quero falar esta noite. O Deus que eu e você serve, Ele tem poder para mudar a história, como mudou a história de Saulo, como mudou a história daqueles que estavam sendo perseguidos porque ele vinha com carta. E se ele recebe, ele encontra aquele povo, ele ia açoitar e prender. E bem sabemos, amado irmão, que nos açoite, talvez muitas mulheres não resistissem. Amém, igreja? Mas quem perseguia, quer dizer, quem estava com aquele povo que estava sendo perseguido, era Jesus. Era Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia vai nos falar, versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias, e colocou as mãos para que recuperasse a vista. Glória a Deus. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Glória a Deus. Mas antes, a Bíblia diz que no versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias, e colocou as mãos sobre ele para que recuperasse a vista. A Bíblia diz agora que Deus usa Ananias. Em que? Na cura divina. Ele coloca a mão sobre Saulo e ora, e Saulo agora ele volta a ver. Mas Ananias, quando olhou e viu Paulo, porque Paulo era um homem renomado, o nome de Paulo soava naquela época, um homem poderoso, ruim, usado por Satanás, fariseu desde a infância. Mas a Bíblia diz agora que este homem que estava aqui agora, irmã Rose, irmão Arthur, irmã Maria Dantas, internauta, ele agora tinha sido transformado pelo poder de Deus. Aleluia! E a Bíblia vai nos falar, meus irmãos, aleluia! E agora Paulo recupera a vista. Aí Ananias, no versículo 13: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Versículo 14: e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Diga aí. A autoridade que Paulo tinha, o respeito que Paulo tinha, ele vinha com autorização, ele vinha com a carta para ter autorização para que ninguém viesse vetar ele ali, ninguém viesse impedir. Eu posso. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que ai daquele que mexe com as meninas dos olhos do Senhor, porque nós somos igreja, nós também somos meninas dos olhos do Senhor. Ai daqueles que mexem com as meninas dos olhos do Senhor. Ai daqueles que mexem com o fiel, aleluia, com aquele que está prostrado, aquele que está servindo, aquele que está buscando ao Senhor. Há um resultado inverso. Bem sabemos disso. Quantos, aleluia. A Bíblia vai nos trazer agora uma lembrança que o Espírito Santo de Deus nos dá. Aquele que mexeu com Daniel. A Bíblia diz que fizeram o que com Daniel? A Bíblia diz que muitos ali ficaram revoltados com Daniel, porque Daniel era um homem temente a Deus e obedecia só a Deus. E a Bíblia diz que eles criam um decreto para prender Daniel e jogar ali na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que aqueles que fizeram aquilo, a Bíblia diz que eles conseguiram, realmente conseguiram. Mas a Bíblia diz que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia.
A Bíblia diz que Daniel era um homem que orava e jejuava. Daniel era um homem cheio do poder do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens criaram um decreto para prender. E a Bíblia diz que o decreto que foi criado, o rei não podia quebrar. Aleluia. E ali ele olhou e teve que cumprir. E a Bíblia diz que Daniel é lançado agora na cova dos leões. Amém, igreja? Quando eu olho para essa passagem, o Espírito de Deus me leva também naqueles 3 homens. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, aleluia, era com aqueles 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo. E a Bíblia diz que quando foram lançar aqueles homens na fornalha, aleluia, a Bíblia diz que aqueles que foram, eles morreram. Mas os 3 homens, eles não morreram. Por quê? Porque quem estava com ele lá dentro era o próprio Deus. Aleluia. Pois nós, glória a Deus, que servimos ao Senhor, temos um privilégio que saber que nós temos um Deus. Em 2023 nós estávamos ali na igreja em Felipe Camarão, ajeitando para nós ir para lá. E ali, quando eu e a minha esposa vêm, nós somos assaltados. Mas quando nós somos assaltados, eu disse, eu sou pastor daqui da igreja. Eles não levaram a nossa moto, só levaram o capacete e a chave da moto. Porque Deus cuida. Deus, Ele cuida. Deus, Ele cuida dos seus. E a Bíblia diz que quando jogaram Daniel na cova dos leões, o rei ficou triste porque o rei gostava. E o rei acreditava no Deus que Daniel servia. E a Bíblia vai dizer que agora o rei, ele vai ver tristonho para saber se Daniel estava vivo. E quando ele ouve a voz de Daniel, ele se alegra. E a Bíblia diz que Daniel, ele sai da cova dos leões e os leões não toquem Daniel. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Uma palavra revelada. O Espírito Santo de Deus ali. Aleluia. Na vida de Daniel. Glória a Deus. Na vida do profeta Daniel. A Bíblia diz que os leões obedeceram. Ficaram ali, amigo de Daniel. Amém, igreja? E a Bíblia diz que Deus agora ordena que tire Daniel e aqueles que criaram aquela emboscada, aquela situação para Daniel, eles são lançados na cova dos leões. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós temos um dono. A igreja do Senhor tem um dono. A igreja do Senhor tem um dono. Não mexa com a igreja do Senhor. Não toque na igreja do Senhor. Aleluia. O Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele não permite. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel. A Bíblia diz agora que Paulo, ele vai para os gentios, rei e os judeus. Por que Paulo? Bem sabemos que Paulo, ele era um homem conhecedor e falava outros idiomas, um homem sábio, e Deus escolheu ele. O que este homem está fazendo aí como fariseu? Eu vou trazer ele para cá. Deus tem feito muitas vezes isso. Deus tem trazido homens
cheio de poder para o Evangelho, para abençoar a obra, para abençoar aqueles necessitados, porque Deus faz isso. Aleluia. Aí a Bíblia diz, versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, colocou sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ananias agora chama Saulo de irmão, não chama mais ele aquele homem. Há agora outra conversa. Vocês estão entendendo? Mudou a situação. Ele agora não chega mais e fala: este rapaz aí, esse fariseu. Não, Ananias agora ele diz: irmão Paulo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e o rei, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo agora vai sofrer pelo Evangelho, vai sofrer pelo nome do Senhor. Porque, como foi pregado aqui segunda-feira, glória a Deus, ali na ilha de Malta, ali Paulo, ele é picado pelaquela cobra, e a cobra morre. Amém, igreja? É o poder de Deus. O poder de Deus não se consiste só em palavra, mas sim no poder da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós. Hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele habita, ele faz morada. Ele agora não entra como entrava nos profetas. O profeta era usado na profecia, e depois ele não, agora ele entra e faz morada para operar. Por isso que ele diz: não entristecei o meu espírito, porque o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é uma pessoa sensível, porque ele é santo. É chamado também Espírito de Jesus Cristo nas cartas paulinas. Amém, igreja? Nós temos o Espírito Santo. Preserva o Espírito Santo que habita em nós, que habita, porque a Bíblia diz que aquele que destrói será destruído. Após, vamos, aleluia, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque ele é o Consolador. Ele é aquele que veio testificar de Cristo. Versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, colocou as mãos sobre Saulo, dizendo: irmão Saulo, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha. Vírgula aqui. Como é que Ananias sabia? Ananias sabia porque o Espírito Santo falou para Ananias, revelou. Porque o Deus que apareceu na vida de Paulo testificava, porque Ananias se viu o mesmo Deus. Ananias não estava lá. Amém, igreja? Eu gosto de pegar alguns versículos e meditar naquilo, porque o Espírito Santo revelou a Ananias, irmão Arthur, porque Ananias não estava lá. Ananias não estava lá. Era Saulo e os soldados. Amém, igreja? É para saber que o Espírito Santo, ele ainda revela o profundo escondido. O Espírito Santo revela, mas para o Espírito Santo revelar, ele tem que achar um templo santo, com sinceridade, para ele vir revelar. Não é de todo jeito. Não creia em toda revelação, em revelação de número disso, não. Revelação de Cristo é diferente.
Aleluia. Glória a Deus. Então Ananias foi e, entrando na casa, colocou sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, vírgula, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha. É muito forte. Amém, igreja? Eu lembro uma vez, estava em Natal, glória a Deus, e o Espírito Santo revelava, glória a Deus, eu louvo a Deus, né, por ter aceitado na igreja que ora pelos dons. Ele dava uma revelação ao pregador. Ele disse: o Espírito Santo de Deus me revela a jovem, que a jovem tem uma revelação profunda. E ali a jovem se levantou, e Deus usando ela, revelação da revelação que Deus tinha dado para ele, para falar para ela, para entregar algo. Nos olhos do mundo é coisa de doido, mas para nós, aleluia, que somos salvos, é poder de Deus. Glória a Deus. Quando a missionária chegou para mim e disse: meu filho, eu fui numa igreja que revela. Eu digo: o quê? Que sabe da vida dos outros, que sabe da vida da pessoa, que adivinha. Lembro como hoje, não esqueço nunca. Eu não sabia nem o que era revelação. Glória a Deus. Mas o Deus que revela, Ele está aqui esta noite. O Deus que ainda quer achar vasos para revelar. Amém, igreja? Como Ele achou Ananias aqui. Olha só. Glória a Deus. Aleluia. Então Ananias foi, entrando na casa, colocou as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista, e fiquei cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz agora que Paulo, ele ficou cheio do Espírito Santo. Existem alguns tipos de conversão, irmão. Eu já falei. Quando eu aceitei Jesus, irmão, foi automaticamente tudo que eu tinha, tudo que não agradava a Deus, eu tirei tudo. A tua é testemunha disso. Tudo. Quando eu cheguei lá no salão, olharam para mim e disseram: é crente agora? Porque Jesus, Ele muda o homem. E ali automaticamente eu comecei a andar, a viver, a buscar com Jorge pela madrugada, em jejum, porque nós aceitamos Jesus na igreja de revelação, de profecia, de cura divina. O que eu quero dizer com isso? Que a conversão de Paulo foi automática. Foi na hora. Amém, igreja? Ele não passou sei quantos dias não, para ele ter intimidade, conhecer realmente quem era Deus. Não. Ele buscou estudo mais de 13 para 14 anos no cristianismo, para poder levar. Isso aí eu ensino da palavra. Ele buscou conhecimento nos livros e na palavra, dos livros de Jerusalém, palavra. Mas intimidade com Deus ele recebeu na hora, porque ele diz: o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperasse a vista, e fiquei cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Onde é que nós vemos essa palavra também? Na escolha dos 7 diáconos. A Bíblia diz que os 7 diáconos, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Quando nós pegamos a palavra cheio do Espírito Santo, irmão, é muitas qualificações. Só não é o batismo com o Espírito Santo. Amém? É muitas coisas. É um homem, o diácono tem que ser um homem sábio, um homem manso, um homem de uma só mulher, um homem
muitas qualificações que nós encontramos no livro nas cartas paulinas. Após a Bíblia diz que Paulo agora estava sendo cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, igreja? Ele necessitava ser alimentado, porque ele tinha jejuado 3 dias. Ele necessitava ter bebido água. Ele necessitava ter comido. Amém, igreja? Automaticamente, irmão Arthur, irmã Maria Dantas, irmã Rose, ele foi automaticamente. Viu Jesus em luz, cai, depois se levanta, já sem visão, e a Bíblia diz que ele vai para a casa deles, e a Bíblia diz que Deus opera na vida de Saulo. Saulo é curado, e Saulo é batizado, e Saulo é cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Só até aqui no versículo 19. Amém? Glória a Jesus. Porque no versículo 20, Paulo já vai pregar em Damasco. Que o Espírito Santo de Deus fale mais nos vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha a cada dia nos revelar o mistério da salvação, que não tem revelação melhor do que esta. O mistério da salvação. O que é salvação? Porque sabemos que um dia aquele homem chamado Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele foi crucificado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, amados irmãos, que ele deu o seu sangue por nós. Amém? Tem amor maior do que esse? De dar sua própria vida por nós. Amém? Após lembre disso. Quando você for fazer alguma coisa, lembre que você está crucificando Jesus. Tá? Não foi um cravo, está botando mais 2 cravos, 3 cravos. Cada vez que nós vem errar, é mais cravo pregado na mão de Jesus Cristo. Amém? E quem gosta disso é o nosso inimigo, Satanás. Ele que gosta. Mas maior do que aquele que está no mundo é Deus na nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe esta noite. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Louvado seja Deus. Vamos fazer oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, porque Deus é o Deus que faz. Deus é o Deus que Ele faz. Glória a Deus. Palavra poderosa da parte do Senhor. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Clame. Quer clamar? Clame. Aleluia. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Deus eterno. Deus de poder. Meu Deus, eu te apresento esta noite, meu Pai, os teus filhos, meu Deus. Eu apresento os internautas. Eu apresento, meu Deus, aqueles que não puderam vir. A irmã Priscila, a irmã Jailma, aleluia, o irmão Elias, a irmã Piedade, o irmão Tiago, o irmão Pedro, que não puderam estar aqui, meu Pai. A irmã Ivanilda, a irmã Maria, aleluia, Maria José, aleluia, apresenta aqueles que não puderam estar conosco, meu Pai. Oh, meu Deus, abençoa, vem quebrando os laços. Oh, Jesus querido, Deus poderoso, eu apresento o irmão Arthur, meu Deus, revela, aleluia, o mistério da salvação, meu Pai. Vai quebrando o coração de pedra. Bem sabemos, meu Deus, que aleluia, que a decepção
mas o Senhor falou: olhar para mim. Aleluia, é o teu consumador da fé. Aleluia, visita o aleluia, Arthur. Visita o coração dele, a alma dele. Visita o sentimento dele. Vai visitando, vai colocando por terra. Vai repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que é o contrário, meu Deus, do teu Espírito Santo. Vai chegando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh, Pai eterno, Deus bendito, Deus poderoso, Deus eterno. Vai quebrando todo laço, toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Vai queimando agora, queima, 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 queima. Oh, Jesus querido, eu te apresento, Pai, a irmã Rose, a tua filha. Visita o coração dela, visita a alma dela, consola, Espírito Santo, consola tua filha. Eu apresento, Pai, seus filhos, esta família, Pedro, Pai, Paulo, Gabriel. Eu apresento, meu Deus, quebra toda a obra do diabo, quebra, meu Deus, quebra, 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 quebra. Vai quebrando agora, vai quebrando agora, vai quebrando agora todo laço. Oh, meu Deus, vai visitando tua filha, visita, meu Deus, vai quebrando toda angústia, vai colocando por terra agora, meu Deus, visita a alma dela, vem fazendo para o possível, porque a tua palavra diz no 37, o possível para ti, meu Pai, não é nada, meu Pai, se torna possível. Vem fazendo, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vai quebrando, meu Deus, todo laço do diabo. Vai queimando agora, vai quebrando agora, vai queimando agora, vai queimando agora, queima. Queima toda a cena do diabo. Queima, 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 queima toda a obra de bruxaria, de feitiçaria. Queima, 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 queima. Ele vai pegando toda a bagagem, Satanás do inferno. Pega a tua bagagem, em nome de Jesus Cristo. Santo de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, vai queimando agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te apresento os internautas. Visita cada um esta noite. Vai visitando, meu Pai, aqueles que estão ao live, os que passaram. Eu te apresento o canal da igreja no YouTube. Repreende todo o mal em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, graças a Deus. Amém? Vamos cantar assim. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Senhor Jesus, os nossos corações. Revela-nos, Senhor, Jesus meu Salvador, as maravilhas mil do seu divino amor. Então verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Senhor Jesus, os nossos corações. Amém. Pode aplaudir a Jesus, igreja. Louvado seja Deus, glória a Deus. Diz o Senhor, aleluia, esta noite, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu lembrei de uma revelação que eu entreguei para um jovem, lá na igreja ali em Mangabeira. Eu via um buraco e via um laço, né, pegando as pernas dele, puxando ele para dentro do buraco. E eu disse, o diabo ele quer tirar a tua vida. E o jovem tinha recebido, ele ia para uma banda, essa banda aí que tem aí, né? Não vou falar o nome, é uma banda que muitos gostam aí. E ali, algumas pessoas estavam para esperar ele para tirar a própria vida dele. E Deus revelou. Esse jovem veio chorando, foi coisa tremenda. Amém? Após Deus dar uma revelação parecida. Eu vejo como um laço. É um laço que ele é nos pés, que não tora, está sendo laçado. E este laço é um laço do inimigo. É um laço do inimigo. Para chegar
tal momento você perder a sua vida. Mas Jesus está colocando por terra. Está colocando por terra esta noite. Esta noite. O diabo ele tem lutado para não chegar aqui, mas chegou para Deus colocar por terra. Né? É o nosso irmão Arthur. Diz o Senhor para ti. Glória a Deus. Este laço é um laço que, como se fosse aquelas bichas que a pessoa bota aqui, enforca gato. Que não tem que torar aquilo ali. Para torar, a pessoa tem que ter muita força, né? E ali, quando chegasse num bom tempo, o inimigo ia tirar a sua vida. Porque já está tendo festa no inferno para a tua alma. Diz o Senhor esta noite. Glória a Deus. Irmão, você pode orar a Deus, pedir confirmação que Ele vai lhe mostrar. Amém? E pode lhe mostrar também, Arthur. Porque Deus mostra também. Amém? Mas Deus, Ele, aleluia, você veio aqui para que Deus, aleluia, colocasse por terra. Amém? Diga 3 vezes assim, igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peço o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode ser. Amém. Diz o Senhor para a nossa irmã Maria Dantas. Glória a Deus. Deus, Ele vai criar uma situação. Deus vai criar uma situação. Preste bem atenção no que eu estou falando. Aleluia. Com você e com Anderson. Deus vai criar uma situação. Ele tem se agradado da sua vinda aqui. O inimigo ele tem até trabalhado. Algumas vezes você sente o desejo de vir, mas o diabo depois ele fica, né? Mas Deus ele vai criar uma situação. Aguarde. Glória a Deus. Louvado seja. Aguarde. Deus vai criar uma situação. E seu esposo vai estar de volta para os seus braços. Amém? Você crê? Bate palmas para Jesus, igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Recebe, aleluia, refrigério do Espírito Santo, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos lá, irmão. Peço oração, aleluia, pela irmã Priscila. Glória a Deus. O esposo dela, a mãe, o filho. Não puderam estar hoje. Tiago também. Piedade, né? Tiago e Piedade, muito raro faltar, mas houve algo que infelizmente eles tiveram que faltar, né? Peço oração por eles, né? Depois de mais irmãos que faltaram hoje, amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo, encerrando este culto maravilhoso. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Deus é bom e Deus é fiel, amém? Vamos orar. Glorioso Deus eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu te agradeço, meu Pai, aos teus filhos que vieram esta noite. Abençoa, dando força, meu Pai. Confirma as revelações, meu Deus, colocando por terra todo o laço do diabo, meu Deus. Eu apresento também, meu Pai, os internautas e também os que vão ver também, meu Pai, no YouTube. Meu Deus, guarda, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Curva as cabeças, estenda as mãos. Feche os seus olhos, receba a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com os irmãos e irmãos deles. A paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu não vou fazer oração por imposição de mão, não, mas segunda-feira estejam aqui, que vai ser a 8ª volta da campanha de libertação e salvação. Amém? Glória a Deus.